Vou te atualizar também sobre Arboleda respondendo de maneira forte para Miller, que criticou os estrangeiros do tricolor. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que Miller, ex-jogador do São Paulo, rebateu Arboleda. Nessa segunda-feira havia contado para vocês que o Arboleda chamou o Miller de palhaço. A resposta do equatoriano se deu à crítica do Miller, afirmando que o São Paulo tem 9 estrangeiros e os 9 são ruins de bola. O Miller retrucou agora depois de ter sido chamado de palhaço, parabenizou o Arboleda pelo gol marcado, mas disse que o importante mesmo é ganhar títulos. E aí o Miller lembrou que enquanto vestia a camisa do São Paulo, foi campeão 15 vezes, o Arboleda tem apenas 3 títulos conquistados, foi campeão paulista em 21, da Copa do Brasil em 23 e da Supercopa do Brasil em 24. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense, rival do São Paulo na partida desse meio de semana, jogo de volta da Copa do Brasil, não vence a 6 jogos. São 3 empates e 3 derrotas, muita pressão pela demissão de Odair Hellmann. O time hoje está mais perto do Z4 do que do Z4 do que do G4 na Série B. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de distância para os times que estão subindo para a Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre o São Paulo. Arboleda respondeu em grande estilo a Miller. O ex-jogador do São Paulo detonou o elenco do tricolor, em especial jogadores que formam a linha de estrangeiros. Miller afirmou, abre aspas, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. A resposta veio nas últimas horas do Arboleda por meio das suas redes sociais do atacante equatoriano, autor de um dos gols na vitória contra o Internacional nesse domingo por 2-1, postou uma foto ao lado de outros gringos como Enzo Dias, Dineno, Bobadilla e Ferrarese. Na legenda, chamou Miller de palhaço. Só é importante contar que o São Paulo conta com 9 estrangeiros, Cédric Soares, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Bobadilla, Gonzalo Tapia, Dineno e Caleri. Caleri só volta na próxima temporada, outros 5 são titulares. Casos de Cédric, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e o Enzo. Só para completar o noticiário do São Paulo, informação importante, Lucas Moura volta a treinar com o elenco na reapresentação do time nessa segunda-feira e há a expectativa de que ele esteja à disposição para a partida de sábado contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Crespão da Massa, 5 vitórias seguidas e o time é o mesmo do Zubeldia. Contra fatos não há argumentos, vitória importantíssima no Beira-Rio, poucos farão. Com uma lembrança, né, Edson, o Crespo não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Enfim, com muito menos tempo de adaptação do que o Zubeldia, a troca de técnico foi absolutamente acertada. O São Paulo com o Zubeldia estava afundando rumo à zona do rebaixamento e causando enorme preocupação. 5 vitórias seguidas, sendo 4 no Brasileiro e a partida contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. A coisa mudou radicalmente de figura lá no São Paulo. São Paulo tem algum nome para reforçar o time nessa janela? Luiz, a janela só termina em 2 de setembro, né? Então ainda há um mês de janela aberta, o São Paulo está atrás, prioritariamente de um lateral direito, depois de um atacante e se bobear de mais um meio-campista e um zagueiro. Qual é a verdade que o Dele Alli no São Paulo sabe de algo concreto sobre isso? Cara, o Dele Alli estava procurando emprego, mas, o São Paulo não é que passa por dificuldade financeira, o São Paulo está muito mal, mas muito mal. Muito mal mesmo, do ponto de vista financeiro. O São Paulo tem enormes problemas para contratar. O Dele Alli deve custar no mínimo 2 milhões de reais por mês. Então, descarta. Na sexta-feira, a última vez que eu fiz live, um monte de gente perguntando, Nicola, Carlos Miguel no São Paulo, Carlos Miguel no São Paulo. E eu falando, esquece. E os caras perguntando, aí tanto perguntaram que eu falei, quer saber? Vou mandar mensagem para o Júlio Casares. Ele falou, Nicola, o cara ganha 600, 700 pau por mês e vai custar 4 milhões de euros, a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Enfim, essa é a realidade, tá? E o Dele Alli, atacante inglês, que jogou muito tempo no Tottenham, foi para o Everton, foi para o Besiktas e hoje pertence ao Como na Itália, tá bom? O São Paulo está entre os 5 melhores elencos no papel? Talvez. Ó, o Renan, melhor pagar 400 mil no maravilhoso Jandrei. Com um presidente desse não dá para esperar muita coisa. Eu acho que o Jandrei não chega a 400, ele ganha na casa dos 300, mas é um enorme absurdo. Não dá para pagar nem 100 para o Jandrei. 100 já estava muito caro. O Jandrei
de péssimos serviços prestados, tá? E é o tipo de jogador que é ruim, você tem no elenco, você vai, em algum momento ele vai acabar entrando, tá bom? Nicola, se contar os jogadores parados no São Paulo, Lucas, Oscar, Caleri e Luiz Gustavo, esses todos dariam quanto de valor? Vamos lá, vamos lá, o Lucas, o Oscar e o Caleri, 1,3, 1,8 e 1,6. Estamos falando de... Nicola, precisamos de contratações no São Paulo, é o Marcos Alves Silva. A própria diretoria concorda contigo, tá? Eu acho um exagero enorme ver alguns comentaristas chamando o Flamengo de galáctico. Não, galáctico não é não. Nicola, Luca volta logo pelo São Paulo, deve estar se referindo ao Lucas Moura, ao Ailton Nunes, né? Nessa semana o Lucas Moura se reintegra o restante do elenco para passar a fazer treinos com bola. A informação é de que ele não sente mais dores no joelho depois de uma infiltração, e a tendência é que, se tudo correr bem, ele esteja à disposição para o jogo de sábado contra o Vitória, Campeonato Brasileiro. O Nicola, e o Marinax e o São Paulo, como é que está a negociação? Vai sair mesmo ou não? Vai, está muito perto, mas numa outra condição completamente diferente. O que está se desenhando hoje é um acordo tripartite, que significa que o São Paulo terá 2 sócios em relação à Cotia. São Paulo, Marinax e o Fundo Galápagos, que vai ser o responsável por aplicar o dinheiro. O Marinax entra com expertise, ele vai ceder os seus profissionais de scout para ajudar o São Paulo na busca pelos melhores atletas da base no Brasil e na América do Sul, e depois o Marinax passa a ter a prioridade na contratação de atletas formados na base para os times dele. O Rio Ave, no futebol português, o Olympiacos na Grécia e o Nottingham Forest na Inglaterra. 4,7, mais o Luiz Gustavo, que deve custar no mínimo mais uns 800 mil, mais ou menos uns 5 milhões e meio, 6 milhões de reais. São Paulo tem hoje, essa é uma boa conta, São Paulo hoje tem pelo menos 5 milhões e meio de reais por mês que não conseguem jogar, tá? Dybala no São Paulo, presente da Superbet. Enéas Guerra. Enéas, esquece essa história de presente da Superbet, tá? Em algum momento o CEO da Superbet deu a entender essa possibilidade. O São Paulo descarta por completo, não porque o São Paulo não queira, mas porque isso nunca foi debatido. E o Dybala, que ganha na casa dos 6 milhões de reais por mês, acaba de renovar o contrato na Roma. Ele tinha proposta para ganhar 13 milhões de reais mensais no Al-Qadisiya da Arábia Saudita. Ele preferiu ficar na Roma, então ele vai cumprir esse último ano de contrato. Chegaram a dizer que ele foi oferecido para o Grêmio, talvez para o ano que vem, uma possibilidade de pré-contrato a partir de janeiro, para que ele chegue em julho, mas está tudo muito distante ainda, tá bom? O Marcos Alves perguntando se o São Paulo está atrás de meia. Não, para falar a verdade, não. Alguns meias têm sido sugeridos ao São Paulo, e o São Paulo ainda não se empolgou com nenhum deles. Falei sobre o Guilherme Marques, brasileiro que aceita um contrato de risco para jogar no São Paulo. Falei também sobre Yasman Guzmán. Acho até que foi você quem perguntou sobre o Guzmán. O Guzmán foi oferecido ao São Paulo, mas não causou grande empolgação. Meia que já foi do Tolima, está sendo comprado pelo Fortaleza, tá? E família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo. Últimas informações do São Paulo, você sabe como é que é, né? Você já fica por aqui deixando aquele like maroto e se inscreva neste canal para ficar por dentro de todas as atualizações. Nesta terça-feira, as informações exclusivas do São Paulo você curte aqui no canal do Tri Notícias do São Paulo. De hoje, combinado? Então, rapaziada, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.